Saudações, seja muito bem-vindo ao podcast Expert em Excel, onde eu te mostro técnicas e estratégias que vão te levar do nível básico ao nível de automação de tarefas no Excel para que possas ganhar respeito e admiração no lugar de trabalho. E hoje eu vou te mostrar exatamente isso, eu vou te mostrar como melhorar o seu desempenho no uso de Excel para que tu possas brilhar no mercado de trabalho. E a primeira coisa que você precisa entender é o que significa melhorar o desempenho. Existem duas formas de trabalhar no Excel. Uma é a forma improdutiva e outra é a forma produtiva. O que é isso na prática? No dia a dia, nas empresas, você provavelmente tem 8 horas de trabalho, 8 horas laborais para você poder executar as suas atividades. Nessas mesmas 8 horas de trabalho, tem quem consegue gerar muito mais resultado nas mesmas 8 horas de trabalho e tem quem gera muito pouco resultado nas mesmas 8 horas de trabalho. O que difere o improdutivo do produtivo? É a sua capacidade de manipular o Excel, porque o improdutivo, por exemplo, tem coisas que ele fica a fazer de forma manual, mas talvez ele deveria fazer uma fórmula. Tem relatórios que ele leva muito tempo, chega ao final do mês, ele tem que ficar a cruzar planilhas, mas talvez tenha uma forma muito melhor de fazer, enquanto que o produtivo, ele não perde tempo a copiar as informações, ele não fica frustrado a estar a fazer trabalhos repetitivos. Então nessa aula eu quero te mostrar como é que você começa a dar os seus primeiros passos e você se torna produtivo. Quais são as consequências da improdutividade, quais são os ganhos da produtividade, por que esse tema é tão importante? Por uma razão muito simples, eu vou fazer uma analogia com aquilo que aconteceu no início da minha carreira, só para você entender. Eu comecei como estagiário lá em 2015, estagiei durante 2 anos, fui desligado, depois entrei no segundo estágio, então, em suma, estagiei uns 3 anos. E não, em ser improdutivo, eu sou mestre, só para você entender. Eu comecei bem amador, bem improdutivo no Excel, e eu perdia muito tempo. Para copiar um dado de um lugar para outro, às vezes, tinha como fazer uma fórmula, tentava fazer, dava erro, aí apagava, preferia fazer de forma manual, por exemplo. E na altura que eu era improdutivo, isso teve consequências colaterais na minha carreira. É por isso que no primeiro emprego eu fui desligado, é por isso que eu era um funcionário comum, é por isso que eu era um funcionário que não ganhava destaque, é por isso que eu era um funcionário que trabalhava muito, mas ninguém notava. Mas quando eu comecei a me tornar produtivo, quando eu me tornei expert em Excel, quando eu comecei a fazer um trabalho diferenciado, isso também começou a trazer efeitos colaterais. As pessoas começaram a notar que eu estava ali. Pessoas começaram a vir pedir ajuda. Na empresa sempre tem o improdutivo, ele pede ajuda ao produtivo e o produtivo é aquele que resolve os problemas do improdutivo, né? Então uma das vantagens de você ser produtivo é que você começa a resolver problemas das pessoas, você começa a gerar muito mais resultado em menos tempo, você começa a fazer gráficos que dançam assim como este, chamativos e atualizados com poucos cliques, e isso começa a te colocar numa posição de destaque. O teu chefe começa a te notar, os teus colegas começam a te notar e você começa a crescer na carreira. Jogo, como é que você sabe disso? Porque é exatamente isso que aconteceu não só comigo, mas com incontáveis alunos meus do Rovuma ao Maputo. E é exatamente isso, é exatamente essas técnicas, esse passo a passo que eu quero te passar nessa aula de forma prática e objetiva. Então, essa amostra aqui é basicamente aquilo que nós vamos construir juntos. Nós vamos estar a resolver um exercício prático. Por quê? Porque o Excel não é uma ferramenta teórica. O Excel é uma ferramenta prática. Então, ao longo dessa aula, eu vou trazer aqui um exercício alinhado à realidade de várias empresas aqui no mercado de trabalho, e ao resolver esse exercício você vai automaticamente conhecer as técnicas necessárias para você poder aumentar o seu desempenho, para nas mesmas 8 horas de trabalho você conseguir gerar muito mais resultado, e esse resultado é essa diferenciação que vai te colocar numa posição numa posição diferenciada. Pergunta como é que eu sei disso? Porque a maioria dos profissionais que estão no mercado de trabalho são improdutivos, a maioria são. Então, se você se tornar produtivo, logo você vai passar para uma posição diferenciada, simples assim. Então o que eu vou fazer aqui, para isso aqui ser uma aula prática interativa, nós interagimos juntos, você sair daqui já começar a elevar o seu nível de produtividade, começar a se tornar expert em Excel e começar a ganhar destaque no lugar de trabalho. Eu vou fechar esse relatório que já está feito e vou abrir aqui uma base crua para nós começarmos do absoluto zero. Então deixa eu trazer um pouco de contexto para você entender do que se trata aqui. Simples. Eu estou a simular e, claro, todas as técnicas, absolutamente todas as técnicas que nós vamos aplicar nessa aula, você vai conseguir, assim, pegar os princípios e as técnicas para conseguir aplicar de acordo com a sua realidade, ok? Então, nós vamos estar a resolver um exercício prático, mas enquanto resolvo, eu vou estar a listar os conceitos chaves, as técnicas chaves que vão te ajudar a elevar a produtividade. Isso é que vai te colocar numa posição diferenciada.
Ok? Então veja só que interessante. Nós temos aqui uma base onde nós temos data, produto A, produto B, produto C. Esses números representam as vendas de cada um dos produtos. E essa data aqui representa a data em que o produto, a projeção de venda para cada um produto. Por exemplo, esse produto A projeta-se vender 38 unidades no dia 1 de 1 de 2024, coisas assim. Okay? Então, é como se fosse uma projeção. E, de novo, as técnicas que eu vou passar aqui vão servir para resolver qualquer exercício da sua autoria. O importante é você entender aqui a parte técnica, a parte prática, a parte conceitual, para você poder replicar isso aqui e aumentar a produtividade aí no lugar de trabalho, aí nesse lugar onde você trabalha, ok? Então vamos lá ver as coisas aqui na prática. Qual é o exercício que nós queremos resolver? Simples. Nós queremos ver a projeção de venda para cada mês, para cada um desses produtos. Ok? Queremos ver a projeção de venda para cada mês, para cada um desses produtos. Ou como assim? Eu quero fazer um relatório para o meu gerente onde ele chega, clica ali, por exemplo, produto A. E ele consegue ver janeiro, o total de vendas, o projetado era tanto, fevereiro era tanto, março era tanto, assim sucessivamente. Não, agora eu quero ver para produto B. Então, esse exercício, ele envolve vários conhecimentos. Ele envolve conhecimento de gráfico dinâmico, que é aquele gráfico que dança, aquele gráfico chamativo, aquele gráfico que você pode levar para uma reunião e chamar a atenção. Mas ele também envolve fórmulas para você conseguir organizar tudo isso. Então, essa vai ser uma aula com muitos conceitos. E esses conceitos todos aglomerados vão te ajudar a elevar a sua produtividade. Vão te tirar da improdutividade e vão te levar para a produtividade. E essa produtividade é que vai te colocar numa posição diferenciada. Essa produtividade é que vai te ajudar a brilhar no mercado de trabalho. Ok? Primeira coisa que você tem que entender é, sempre anota isso. Se você não tem uma caneta, é melhor pegar uma caneta e começar a anotar as coisas. A primeira coisa que você tem que entender é, sempre que eu for resolver um exercício no mundo real, não exercício fictício, exercício no mundo real, na maioria das vezes, o teu Excel não vai ter informação completa. Pergunta como é que eu sei disso? Porque por causa dos incontáveis problemas que eu já resolvi e por causa do suporte que eu dou aos meus alunos, eu vejo eles enfrentar eu vejo eles já passarem por isso na resolução de vários problemas quase todo dia. Então, anota aí, na maioria das vezes, sempre que você vai resolver um exercício, um problema, a tua planilha, o teu ficheiro Excel, a tua base, não vai ter informação completa. João, então se não tem informação completa, como é que eu faço para ter informação completa? Você precisa dominar fórmulas. Eu estou a passar técnicas aqui para você levar o seu desempenho, não é isso? E na primeira coisa, você precisa anotar assim, preciso dominar fórmulas para poder aumentar o meu desempenho. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer um relatório sem ter informação completa. Então, veja só qual é o exercício aqui. Vamos lá. O exercício é projeção de vendas, ou seja, em outras palavras, seria total de vendas por produto e por mês. Por produto e por mês. A pergunta é, tem informação de vendas para cada um dos produtos? Tenho. Então, essa parte aqui está como se fosse pronta. A única coisa que eu precisaria fazer era somar aqui as vendas de cada produto para eu poder ter o total. Mas e por mês? Eu tenho informação de mês nessa base? Não. Eu tenho informação de data completa, mas não tenho informação de mês. Logo, eu não consigo resolver esse problema. Eu preciso daqui da informação de mês. Aí você deve estar se perguntando assim, como é que eu faço para descobrir qual é a informação? Inclusive, eu vou pintar aqui só para dar destaque. Você deve estar se perguntando assim, como é que eu faço para descobrir a informação que está em falta na minha base? Anota aí, o exercício vai revelar a informação que está em falta. Qual foi a primeira coisa que eu fiz para descobrir que está em falta da informação de mês aqui? Foi ler o exercício. Inclusive, eu escrevi o exercício. Veja só que louco, eu escrevi o exercício. Preciso de total de vendas por produto e por mês. Ou seja, quero ter um filtro ali por produto, quero ver esse total por mês. Então, eu olho aqui na minha base, tenho vendas por produto? Tenho. Total, como é que eu faço para ter o total? É um somatório. Se aqui tiver escrito, por exemplo, quantidade de vendas, eu já sei que, eu sei que quantidade é contar e total é somar. Então, o que está acontecendo aqui? João, por que eu sou improdutivo? Eu perco muito tempo. Porque você tenta memorizar as coisas. Anota aí assim, não precisa memorizar nada aqui no Excel. Não precisa memorizar nada. E o exercício que eu estou a trazer é um exercício tão prático, mas tão prático, que ele vai revelar várias nuances, várias técnicas que você vai poder aplicar para elevar a sua produtividade, o seu desempenho. Veja só o que está acontecendo aqui.
eu estou a trazer uma realidade que vários profissionais enfrentam no dia a dia. Eles tentam resolver um problema, só que a base está incompleta. Eu acabei de dizer, você precisa acrescentar informação. Como é que eu descubro a informação que eu tenho que acrescentar? Está fácil. Escreve o exercício, interpreta e vê qual é a informação que está a faltar. Total de vendas por produto e por mês. Está a faltar mês, tem que trazer. Como é que eu faço o mês? Fórmula. Então veja só, você tem que ter capacidade de interpretação. Você tem que ter capacidade de usar fórmulas. Que fórmula é essa, por exemplo, que me traz o mês? O primeiro erro que você pode cometer aqui no Excel é tentar memorizar a fórmula. Você vai esquecer. As fórmulas aqui dentro do Excel, inclusive, as fórmulas, elas obedecem a uma gramática. Eu não vou conseguir explorar isso aqui, mas só para você ter noção do grau de importância dessa gramática, assim como para falar inglês, você tem que entender a gramática. Para usar Excel, você também tem que entender a gramática. Para usar fórmula, você também tem que entender a gramática. Só para você entender o grau de importância disso, inclusive eu escrevi um livro, a gramática do Excel, só para você entender a gravidade disso. Mas eu quero te dar um cheirinho aqui nessa aula. Só para você ver, e não só, anota aí também, gramática do Excel é um conceito são técnicas, são um conjunto de conceitos que eu preciso dominar para eu poder atingir esse nível de expertise, para eu me tornar expert em Excel. Anota aí. As fórmulas aqui no Excel, se você anotar só isso já vai te ajudar. As formas aqui no Excel estão organizadas de forma lógica. Como assim? Quero fórmula para somar, quero calcular o total aqui, somar, onde é que vai estar? Vai estar aqui em lookup and reference? Não, vai estar em matemática e trigonometria. Não, João, você não entendeu. Eu quero fórmula para poder contar. Vai estar onde? Vai estar onde? Texto? Não, matemática e trigonometria. Não, quero fórmula com a data. Vai dar aqui em matemática e trigonometria? Não, vai dar em date and time. Então, a própria Microsoft ela já organizou o conjunto de fórmulas de tal forma que esteja intuitivamente interpretável. Se você quiser uma fórmula para resolver um problema, você só precisa entender esse problema é lógico. Se for lógico, se não, tem que entrar aqui. Não, eu quero cortar a parte do texto aqui, então a fórmula de manipulação de texto. Não, eu quero o mês dessa data, então a fórmula é de data. Inclusive a fórmula, o próprio nome é sugestivo, é month. Month o que significa mês? Quero o mês de que data? Desta data, fechou parênteses, enter, já está. Ei, amigo, presta atenção. A pior coisa que você pode fazer consigo nesse processo de querer elevar a sua produtividade, querer elevar o seu desempenho, é começar a tentar memorizar a fórmula. Já errou. Você já falhou se você começar por aí. Não precisa memorizar a fórmula. Você tem que saber interpretar. Você tem que dominar a gramática do Excel. Simples assim, ok? Então, eu simplesmente vou dar um duplo clique e arrastar essa fórmula. Então, aqui temos vários meses. Por exemplo, 12. Aqui está mês 12, etc. Eu tenho um mês. Vamos lá voltar para o exercício agora. Total de vendas. Total é somar. Venda por produto. Está aqui informação de venda para cada um dos produtos. E por mês. Está aqui informação de mês. Significa que a minha base está 100% pronta. Está 100% preparada para eu poder gerar esse tipo de resultado. Para eu poder fazer esse gráfico. Então veja só quantos conceitos você precisa dominar. Para poder atingir esse alto nível de produtividade. Desses conceitos que eu passei até aqui, quais deles são novidade, quais não são? Coloca aqui no chat que é para eu saber. João, esse conceito foi novidade. Se eu entender que alguns conceitos são novidade, eu posso depois fazer uma aula e aprofundar ainda mais esses conceitos. Aprofundar ainda mais, por exemplo, gramática do Excel. É novidade ou não é? Coloca aqui no chat quais desses conceitos que eu passei aqui são novidade. Por exemplo, como detectar a coluna que está em falta. Saber detectar que está em falta alguma coluna. Como saber que quando for total tem que somar, quando for quantidade tem que contar. Como essas coisas são novidades ou não são? Coloca aqui no chat que é para eu saber se essa aula está a fazer sentido para si, está a gerar valor ou não, ok? Enquanto isso, eu agora vou apagar essas colunas aqui, porque eu só acrescentei aqui de forma didática. E agora o que eu vou fazer? Agora? Agora nós vamos passar para a segunda parte do exercício, que é preparar a tabela para gerar aquele gráfico que dança, aquele gráfico bonito. Jô, por que todo o trabalho que eu faço no Excel tem que terminar com um gráfico? Porque, amigo, os dados, eles servem, porque assim, com os dados você não consegue gerar informação. Como é que teu chefe consegue olhar para aqui e saber qual foi o total de vendas de produto lá no mês de fevereiro? E se mês de fevereiro teve mais vendas do que mês de janeiro, por exemplo. De forma gráfica, é mais fácil gerar esse tipo de informação. O que os produtivos fazem que os improdutivos não fazem? Eles conseguem gerar essa informação com pouco esforço
E isso gera insight, gera informação decisória para a empresa. Quando você conseguir levar um gráfico que gera informação para o teu chefe tomar decisão, isso começa a te colocar numa posição de destaque. Por quê? Porque poucos profissionais sabem fazer isso. Pergunta como é que eu sei disso, porque é exatamente assim como eu entrei no mercado de trabalho. É exatamente por isso que eu fiquei 2 anos estagiário, depois eu fui desligar. E quando eu passei para o nível da produtividade, eu comecei a crescer na carreira. É exatamente isso também está acontecendo com vários dos meus alunos. Estão a crescer na carreira porque eles começaram a fazer coisas que poucos profissionais sabem fazer. João, por que você está a fazer essa aula? Porque eu quero que você deixe de ser um profissional improdutivo e você passe a ser um profissional produtivo. Eu quero que você deixe de ser amador e você vire expert em Excel. Porque é exatamente isso que vai te fazer crescer na carreira. É exatamente isso que vai te colocar numa posição diferenciada. Ok? E não o segundo passo que você precisa dominar para ter alto desempenho, para virar um expert em Excel, para fazer um trabalho diferenciado, é saber sair de uma tabela assim aberta e fazer uma tabela resumo. Como assim tabela resumo? Vou dar um exemplo simples. Nós temos aqui, por exemplo, o mês de janeiro, mês de fevereiro, etc, etc, etc. Precisamos ter essa informação aqui para depois ter o total aqui. Isso aqui virar uma tabela para poder fazer um gráfico. Sim, porque este gráfico aqui não está resumido. Vou dar um exemplo. Vou inserir filtro aqui. Vou filtrar aqui mês 1, que é mês de janeiro. O total de vendas para mês de janeiro do produto A é tudo isto. Então, eu preciso somar isso aqui. Ou seja, eu preciso resumir. Anota aí, existem 2 tipos de tabelas. Ei, amigo, estou te entregar conceitos chaves que vão te levar do amadorismo, da improdutividade para alto desempenho, para alta produtividade. Para crescer no lugar de trabalho, para brilhar no mercado de trabalho, ok? Então, a primeira coisa que você tem que entender é, não dá para fazer uma tabela, um gráfico. Aliás, não dá para fazer um gráfico em cima de uma tabela aberta. Eu tenho que fazer uma tabela resumo. Qual é o problema? Por que muitos profissionais, mesmo entendendo esse conceito, eles não conseguem aplicar na prática? Vou te dizer já agora. Você pode estar a ouvir isso aqui e não conseguir aplicar, por exemplo. Por quê? Porque você tem dificuldade com fórmulas. Para sair de uma tabela aberta, para fazer uma tabela resumo, você tem que dominar uma coisa chamada fórmulas. Inclusive, eu estou a fazer de um jeito que eu não aconselho ninguém a fazer. O ideal era fazer essa tabela resumo numa outra aba chamada processamento. É assim como eu ensino aos meus alunos, mas de forma didática. Para isso aqui ficar simples para ti, eu vou apagar e vou fazer exatamente aqui. João, ensina-me lá um conceito novo, por exemplo, que eu perco o tempo que eu não deveria. Aqui está janeiro, fevereiro, né? Aí a pessoa fica a escrever vários meses, não precisa. Escrevi janeiro, fevereiro, é só selecionar aqui e arrastar até aqui assim, dezembro. Pronto. Eu já tenho aqui janeiro a dezembro. Deixa eu arrastar isso aqui até aqui. Tá aqui, já tenho janeiro a dezembro. Só estou a fazer muito zoom, porque quem está acompanhando essa aula aqui no Instagram deve estar com a tela um pouco pequena, né? Não por isso estou a fazer zoom só para estar tudo assim legível, inclusive para quem está assistindo no celular. Então veja só que bonito. Eu não precisei definitivamente escrever os 12 meses. Esse conceito, por exemplo, é chamado de preenchimento rápido. Amigo, anota assim, preciso dominar. Tem muita gente que às vezes vem para mim e diz, eu quero fazer teu curso completo do básico à automação, básico, intermédio, avançado, automação. Só que eu quero começar do avançado. Como é que você vai começar do avançado se você, por exemplo, nem conhecia esse conceito que é flash fill? Você conhecia esse conceito de preenchimento rápido? Coloca aqui no chat, eu conhecia. Quem não conhecia, coloca assim, eu não conhecia. Por quê? Por que isso é importante? Porque você começa a perceber que para você chegar ao nível da automação, você tem que dominar a base. Os conceitos que eu estou a passar aqui são conceitos básicos. Não estou ainda a falar de automação. Estou a falar de técnicas básicas que vão te dar elevado desempenho. Só que se você não conhecer a base, você tentar pular para o nível intermédio, nível avançado, como é que você vai ter resultado, amigo? Esquece, não funciona. Então, uma das coisas, um dos pilares do nosso curso é essa sequência. É que nem, pensa numa criança, por exemplo. Você pega a criança, estudou primeira, segunda, depois pula para a 10ª classe. Ela vai chumbar não porque ela é burra, porque a aula não está sequenciada. Então, dominar, é por isso que esses conceitos que eu estou a passar, você precisa anotar. Por quê? Porque você precisa dar-nos a sequência. Gramática do Excel, depois fórmulas, aquela questão de interpretação, dominar conceitos básicos, como por exemplo, preenchimento rápido, trancar fórmulas, etc. São vários conceitos. Eu estou a passar vários princípios aqui, vários conceitos que você precisa dominar para poder levar o seu desempenho. E não estou a passar só de forma teórica, de forma verbal. Eu estou de fato a resolver exercícios aqui e você pode sair dessa aula já a resolver problemas e a levar o seu desempenho e começar a brilhar no mercado de trabalho, ok? Como é que eu faço aqui para ter o total de vendas do produto e do mês? Usando a fórmula SUM. Só que a fórmula SUM tem limitação. Ela só consegue somar aqui e acabou.
Mas eu não quero simplesmente somar, eu quero somar se for de... Presta atenção no que está a acontecer aqui. Quero somar se for de janeiro. Logo, são duas fórmulas aqui. A primeira é somar, a segunda é se. Então aqui no Excel existe uma fórmula que é sum if, somar se. Só que eu não quero só somar se for produto A, produto B, janeiro, não. Eu quero somar se for janeiro e produto A. Se for janeiro e produto B. Então, para isso, eu preciso ter alguma forma de ter um filtro. Vou dar exemplo. Vamos lá supor que 1 representa janeiro e 2 representa... Aliás, 1 representa produto A, 2 representa produto B e 3 representa produto C. Então, eu não quero simplesmente somar mediante uma condição, eu quero somar mediante duas. Então, vai ser sum ifs no plural. Ei, amigo, você está a perceber que existe uma forma de interpretar as fórmulas. Somar, sum. Quero somar se, sum if. Quero somar se, ou seja, mediante mais de uma condição. Sum ifs. Presta atenção. Todo o trabalho que você fica a perder tempo, que você fica a ser improdutivo. Não, João, você não entendeu. Chegou o final do mês, tenho 3 bases, preciso copiar, juntar, é por isso que eu levo um dia inteiro a atualizar o relatório para virada do mês. Presta atenção. Improdutividade, ponto. E eu estou a falar isso para te provocar. Isso é para te incomodar, para você perceber que, não, tem como eu começar a fazer um trabalho diferenciado, tem como eu me tornar produtivo, tem como sim eu crescer no lugar de trabalho. Exatamente isso que aconteceu com uma das nossas alunas. 6 anos estagnada numa posição, entrou no nosso curso, fez o nosso curso, teve resultado, em apenas 6 meses foi promovido. Por quê? Porque começou a fazer um trabalho tão diferenciado, mas tão diferenciado. Imagina se você dominar isso do jeito que eu estou a explicar aqui, do jeito que é simples. O que será que pode acontecer na sua carreira? Pensa nisso. Pensa nisso. E não, cada vez que eu falo um conceito, você tem que anotar. Quando eu mando colocar um comentário aqui no chat, é para colocar. É para colocar, ok? Então, vamos lá, veja só. Sum ifs. Vamos lá interpretar. Jogo, por que muita gente se perde no Excel porque não entende a gramática? Aqui está escrito assim, sum range. O que é sum range? Conjunto de células que você quer somar. Sum range. Conjunto de células que você quer somar. Então, aqui eu vou dizer assim, if. Veja só o que está acontecendo aqui. Já estou a combinar formas aqui. Se aqui for 1 que representa produto A, então vou somar aonde? Vou somar aqui. Ok? Se não, vou fazer um outro if. Não, é isso? Sim. Se não, até eu estou a baralhar. Veja só. Então, o que está acontecendo aqui? Estou a usar a fórmula sum if e a fórmula if. Por quê? Porque aqui ele está a pedir assim. Aqui na fórmula sum if, ele está a pedir sum range. Como é que você sabe o que significa sum range? Range significa conjunto de células. Sum significa somar. Qual é o conjunto de células que você quer somar? Como é que você sabe disso? Para interpretar aqui. Só que aqui eu vou somar dependendo da informação que vai dar aqui, por isso que estou a colocar o teste lógico. Se aqui for igual a 2, eu vou somar a informação do produto B. Se não, vou somar a informação do produto C. Ok. Depois de somar, qual é o critério de filtro? Mas qual é a range que tem um critério de filtro? Este aqui com o mês. Se o mês aqui for igual a... Aqui critério. O mês aqui tem número, então eu preciso de algum número aqui. Então vou colocar aqui. Vou fechar parênteses, entre. Vou dizer aqui assim, janeiro é 1, fevereiro é 2, março é 3. Preciso preencher tudo. Também não, tem preenchimento rápido, é só arrastar. Anota assim, João, não é possível. Eu ficava a escrever número até 50 manualmente. Amigo, olha nos meus olhos agora, presta atenção. Sempre, absolutamente sempre, que você perder tempo no Excel, que você for improdutivo, você vai jogar o seu crescimento profissional no lixo. Porque você está a ser um profissional comum, um profissional amador, ponto. Existe sempre alguma forma de fazer a mesma atividade que leva muito tempo e muito menos tempo, sem precisar ter muito conhecimento. É só saber as coisas certas. É só se tornar um expert em Excel. Então anota aqui no chat assim, expert não perde tempo. Se você entendeu esse recado, se você entendeu onde é que está o caminho para se diferenciar no mercado de trabalho, coloca aqui no chat assim, expert não perde tempo, ponto. Eu vou clicar aqui nesta forma, vou arrastar, só que provavelmente a forma começa a ficar destruída, né? Aqui, por exemplo, aqui baixou, mas aqui também baixou, aqui tinha que estar aqui. Então vou trancar a fórmula. Aqui onde está H, vou clicar F4 para trancar aqui também. Prontos, agora vou fazer assim.
Vamos lá ver. Pronto, aqui estão os números. Só que quando eu mudar aqui de produto 1 para produto 2, o que vai acontecer? Toda a informação muda. Quando eu mudar aqui para produto 3, toda a informação muda. Então, esta tabela... Estou te ensinando coisas avançadas aqui. Presta atenção. Um dos segredos... Ou melhor, deixa eu explicar isso de uma outra forma só para você entender. Vou resumir aqui a história. Se você quer brilhar no mercado de trabalho, eu disse que vou te mostrar como elevar o seu desempenho e brilhar no mercado de trabalho. Vou resumir a história. Quer brilhar no mercado de trabalho? Está fácil. As pessoas julgam os livros pelas capas. O livro ele é julgado pela capa. Então, se você quer ganhar chance no mercado de trabalho, você só precisa fazer duas coisas. Elevar o seu desempenho, que é produzir muito mais resultado nas mesmas 8 horas de trabalho, e entregar o seu relatório de forma diferenciada. O teu relatório é o livro, é a capa do livro. Não adianta você ter feito muitas formas. Teu chefe nem vai ver, nem vai entender as formas que você fez. Ele só vai ver a capa do livro. Tá bonito ou não tá? Então o teu relatório ele precisa dançar. Ele precisa gerar informação importante para a empresa tomar decisão. Quando você aprender a fazer isso, não só fazer uma coisa bonita, mas com alta produtividade, aí sim você começa a brilhar no mercado de trabalho, aí sim você começa a ganhar destaque. Jogo como é que faz um gráfico que dança, simples, é só fazer uma tabela que dança. Você está vendo essa tabela dançar? Se eu selecionar essa tabela, fazer insert, inserir qualquer gráfico aqui, qualquer, absolutamente qualquer, literalmente qualquer, é isso mesmo que você está ouvindo. Se eu inserir um gráfico qualquer aqui, esse gráfico ele já começa a dançar. Jô, me prova. Se eu escrever aqui 2, como a informação mudou, o gráfico mudou. Se eu escrever aqui 3, como a informação o gráfico mudou, o gráfico também mudou. Jô, vamos explorar nessa aula como pintar gráfico, como deixar o gráfico mais sexy, o gráfico mais profissional, o gráfico mais bonito. Não, mas eu estou te ensinando uma coisa que poucos profissionais sabem fazer, deixar o gráfico dinâmico, deixar o gráfico a dançar. Para e pensa comigo. Temos informação de produto A, produto B, produto C. Teremos que fazer 3 gráficos. Estamos a fazer apenas um. Estamos a consolidar 3 informações num único gráfico. Olha para o lado e se pergunta qual dos meus colegas sabem fazer, sabe quantos colegas meus sabem fazer isso? Provavelmente não passam de 2. Sei que tem algum que sabe fazer. O que está acontecendo aqui? Essa é a sua melhor oportunidade para você brilhar no mercado de trabalho. Você começar a ter respeito e admiração, não só do seu chefe, mas dos seus colegas. Porque começar a fazer uma coisa que poucos sabem fazer. E isso aqui te ajuda não só no lugar de trabalho, mas te ajuda até mesmo na sua organização pessoal. Se você tiver algum negócio, alguma coisa pessoal para organizar, você consegue. Por quê? Porque você está comprimir informação e se você for a ver, são poucos passos aqui. Acrescentamos apenas uma coluna, fizemos uma tabela, fizemos um filtro e demos um gráfico. Jô, vamos lá, dar o checkmate agora. Claro, eu poderia fazer isso aqui de forma organizada e essa informação poder guardar em outro lugar, essa informação guardar numa outra base, escrever ali um título bonito, relatório, pintar, etc. Essa aula não é sobre isso. Essa aula é quais são os princípios, quais são as técnicas que você pode usar para elevar o seu desempenho. Então, eu estou a passar várias técnicas aqui. Como acrescentar coluna, tem que somar, não tem que somar, quais são as formas, como é que essas formas estão organizadas, expliquei aqui como descobrir qual é a forma que tem que ser usada. Às vezes a pessoa memorizou uma forma e depois nem consegue usar porque nem sabe quando usar. Que louco, né? E te mostrei aqui que você não precisa memorizar a forma em que o exercício revela qual é a forma que tem que ser usada e ainda te mostrei que as formas estão estruturadas para você conseguir interpretar e usar o que você quiser. Te mostrei que existe uma gramática. Então eu estou a dar um tiroteio aqui de vários conceitos para você anotar, para você poder anotar e poder gerar e poder começar e poder aumentar o seu desempenho, a sua produtividade, virar experiente e brilhar no mercado de trabalho. Agora eu quero te mostrar uma coisa que poucos profissionais sabem fazer, que é este filtro. O teu chefe, claro, ele não vai chegar aqui e começar a mudar 2, 1. Você precisa ter um filtro diferenciado. Então aqui dentro do Excel existe um menu escrito Developer. É um menu que fica escondido porque é um conceito avançado. Poucos profissionais sabem usar isso. Já me prova, é só olhar no computador do seu colega, você vai ver que não está habilitado, talvez nem no seu está. Então como é que eu habilito? Mouse direito, Customize the Report, e existe aqui a opção Developer, que costuma estar desmarcada, você tem que marcar e clicar o que automaticamente ela vai aparecer. E aqui dentro, quando você vem para Insert, você encontra comandos diferenciados. Um deles é este aqui, que é o chamado Option Button. Option Button, eu vou apagar aqui assim, vou escrever por exemplo aqui, produto A. Tem como deixar isto mais bonito? Essa aula não é sobre isso. Fazer Ctrl+C, Ctrl+V.
Tem como deixar isso mais profissional? Tem. Essa aula não é sobre isso. Essa aula é como elevar a produtividade, como fazer coisas diferenciadas, como fazer coisas que poucos profissionais sabem fazer. Depois, o teu TPC vai se organizar isso aqui e mandar por e-mail para mim. Organiza toda essa informação, resolve esse exercício, cria uma nova aba aqui, chama de relatório, bonito, todo bonitinho, organiza essa informação e manda por e-mail para mim. Se você não tem o meu e-mail, é só colocar aqui no chat ou entrar aí no privado, que a minha equipe vai te passar o e-mail, você manda para mim para provar que você fez esse exercício e você está comprometido ou comprometida em crescer no lugar de trabalho, em brilhar na carreira, ok? Então, o que vai acontecer aqui? É simples. Já que este link, essa célula aqui está vinculada, por exemplo, com esse campo, e esse campo está vinculado ao gráfico, nós precisamos arranjar uma forma elegante, uma forma profissional, uma forma bonita de mudar essa informação. Esses comandos diferenciais te ajudam a fazer isso. Se você clicar aqui em comandos direito, fazer assim, formatar controle, você pode fazer aqui, por exemplo, ser link e vincular aqui, fazer OK. Nesse exato momento, se eu clicar aqui, aqui vai estar 1. Se eu clicar aqui, aqui vai estar 2. Veja só que bonito. Produto A, produto B. Está aqui. Produto A, produto B. Produto A, produto B. Jô, terminou por aí? Não terminou por aí. As possibilidades são infinitas. Vou te dar um exemplo. Já que isto aqui, por exemplo, vai estar numa outra aba, você pode fazer um título dinâmico. Eu vou te dar um exemplo. Existe um conceito aqui dentro do Excel que chama-se concatenação. O que é concatenar? Concatenar significa juntar texto. Então, eu posso fazer assim. If. Se aqui for igual a 1, então, letra é produto A, né? Total do produto A. Se não, total do produto B. Faltou acrescentar o produto C, mas isso vai virar teu TPC. Você vai ter que acrescentar mais uma opção dessa com produto C e aqui no título também fazer mais um para ter produto C. Mas se eu mudo aqui, aqui mudou e aqui mudou. Se eu mudo aqui, aqui mudou e aqui mudou. Então eu posso pegar esse título, fazer igual, é só que louco. Poucos funcionários sabem fazer isso. Cliquei aqui, pronto, produto B. Então, o que está acontecendo aqui? Qual é o teu TPC? É levar isto para uma outra aba. Eu não vou levar para uma outra aba agora. Selecionar isto aqui. Arrastar. Vou só esconder um bocadinho aqui. Não vou levar para uma outra aba agora. E aí você vai conseguir fazer aqui produto A, produto B. Veja só que até o total, o título no gráfico está dinâmico. Eu não sei se você entendeu, Ricardo, mas anota aqui no chat aqui, você que entendeu. Escreva assim. Os experts, os produtivos, sabem fazer gráficos dinâmicos. Os experts, os produtivos, sabem fazer gráficos que dançam. Por que é importante fazer gráfico dinâmico, gráfico que dança? Por uma razão muito simples, amigo. Presta atenção. Por uma razão muito simples. Porque o livro é julgado pela capa. Não adianta você saber fazer formas, você saber fazer aquilo tudo bonito, se você não souber entregar um relatório dinâmico, executivo e bem estruturado. Por quê? Porque o teu trabalho ele vai ser julgado pela capa. Quando você chegar na reunião, as pessoas não vão olhar as formas que você fez, nem o tempo que você levou para estruturar. As pessoas vão olhar o teu gráfico. Jogo, o que eu levo para a reunião no final do mês? Você leva um gráfico. Então esse gráfico ele precisa ser diferenciado. Esse gráfico ele precisa dançar. Ele precisa ter comandos diferenciados. Tem como pintar isto aqui, pintar este gráfico, etc. Começar a fazer as coisas ficarem cada vez mais diferenciadas. Infelizmente, eu não conseguirei explorar tudo isso nessa aula. Mas nessa aula eu te entreguei vários conceitos que vão começar a te tirar da improdutividade para você deixar de ser um profissional comum. Vão te levar a um alto desempenho, para alta produtividade. Vão te tornar expert em Excel. E através desses conceitos, se você realmente aplicar isso aqui, isso vai começar a te colocar numa posição diferenciada. É através desse conhecimento, através desse conceito que você vai começar a chamar a atenção, ganhar destaque no lugar de trabalho. Meu objetivo nessa aula era exatamente te desafiar para você começar a aumentar o seu desempenho e se tornar um profissional diferenciado. O teu TPC agora é simples. É literalmente fazer um gráfico que nem este, um gráfico que dança, com informação dos três produtos e mandar para mim por e-mail, para eu ter certeza que você está comprometido com o seu crescimento profissional. Um abraço e eu te vejo na próxima aula.